Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, verdade eu te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velhos, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus e acrescentou: segue-me. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é dia 4 de maio de 2025. Estamos celebrando hoje o Evangelho de Jesus, de autoria de João 21, de 1 a 19, ou 14, de 1 a 14. É o terceiro domingo da Páscoa. O Evangelho nos traz nesta liturgia um encontro de Jesus com os apóstolos ali dentro dos acontecimentos pós-morte e ressurreição. Jesus apareceu então em Tiberíades, no mar da Galileia. Os apóstolos, eles estavam pescando, passou a noite toda ali lançando as redes, mas não conseguiram nada. E Jesus então pergunta se eles têm alguma coisa para comer. E depois os orienta a lançar a rede à direita da barca, e eles têm sucesso. É após este acontecimento em que o próprio Pedro reconhece que é Jesus, se lança ali diante de Jesus, percebe então quem é Jesus, por isso vestiu a sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede, perceberam o grande sinal. E após este acontecimento que Pedro é sabatinado por Jesus, interrogado por ele sobre a maturidade que Pedro tinha diante do amor em relação ao mestre. Então ele pergunta pela primeira vez, pela terceira, e na terceira vez Pedro fica abatido, né? Pedro fica abalado, sentido. Por que Jesus perguntou tantas vezes? Uma menção, a correção feita por Pedro, né? A correção feita por Jesus a Pedro em relação ao seu amor, né? Pedro, tu estás seguro do amor, como tudo vai acontecer na tua vida, o que tu estás pronto para enfrentar por mim, o que de fato tu estás firme, né? Disposto a enfrentar para liderar então o meu povo, meu rebanho. É isso que é dito, né? Por isso, cada vez que Jesus pergunta a Pedro, ele afirma, Jesus aponta, né? Cuida das minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Vai chegar um tempo em que as provações, elas se intensificarão, você será preso, julgado, vai ser condenado. Então você vai morrer, e vai morrer de uma morte difícil, dura. Você vai enfrentar a própria cruz, né? Jesus ressuscitado aparece aos apóstolos no cotidiano de suas vidas. A igreja terá sucesso na missão se lançar as redes no lugar apropriado, segundo a palavra do mestre, que sabe onde fazer, né? Como fazer. E aqui Pedro responde com a sua própria fé. Senhor, tu sabes tudo, né? Pedro responde dizendo: tu me conheces, Senhor. Tu sabes o que eu sou capaz de fazer e o que eu não sou capaz. Conheces as minhas virtudes, mas conheces também os meus defeitos, as minhas limitações. É tudo que nós devemos, então, expressar diante de Jesus Cristo. Senhor, tu me conheces, Senhor, tu sabes até onde eu vou, o que eu sou capaz de enfrentar por ti. Aumenta a minha fé. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Senhor, eu te amo, mas tenho as minhas limitações. Senhor, eu sou cristão, mas tenho um momento de minhas dúvidas, de minhas inseguranças. Senhor, eu quero te seguir em tudo, mas muitas vezes sou abalado, desafiado e não sei a atitude a tomar, o caminho
por onde orientar os meus passos, a direção a dar à minha própria vida. Senhor, eu sei, eu creio, eu quero, eu preciso. É assim que nós devemos nos colocar diante de Deus. As palavras de Pedro, tu sabes tudo, né? Ou seja, tu me conheces, Senhor, eu estou tão próximo, eu sou teu amigo, eu te amo, eu estou pronto para enfrentar, mas sou humano, tenho minhas limitações. Que neste domingo procuremos viver também a nossa fé à luz do Evangelho, em obediência às palavras de Jesus Cristo, para tomar a decisão e dar uma direção para a nossa própria vida, segundo a orientação de Jesus. Os discípulos voltaram da pesca com as redes vazias, porque eles estavam lançando por vontade própria, eles estavam lançando as redes segundo os seus critérios. Mas a partir do momento que eles encontram Jesus, o amanhecer do dia, na praia, e Jesus manda lançar as redes para uma outra direção, a que aparece do lado direito do barco, eles têm sucesso. O que é seguro a vida de um cristão que orienta os seus passos à luz da palavra de Deus. É certo de que as redes de sua vida estarão sempre cheias, você vai alcançar as suas metas, os seus objetivos à luz da palavra de Deus, em obediência a Jesus Cristo. Ele sabe tudo, Ele nos conhece, nos ama do jeito que nós somos, mas propõe a mudança, a reflexão, uma direção certa a dar à nossa vida, à sua vida, a vida cristã, a vida e o coração do ser humano. Que neste domingo, dia do Senhor, o terceiro domingo da Páscoa, a bênção de Deus desça sobre você, a sua família, a nossa igreja, num pré-conclave, uma igreja prestes a acolher ou escolher aquele que vai suceder a Pedro, para que oriente os passos nos caminhos firmes da fé, à luz da palavra de Deus. Que Deus te abençoe a tua família, a tua casa, o teu coração, aumente a tua fé, te dê sempre maturidade para obedecer em tudo a Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.